A paz, irmãos. Amém? Hoje é um dia muito especial para nós. É um dia que nós realmente estamos apresentando o nosso filho, o Natan. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho. Muitas pessoas sabem e talvez outras pessoas não sabem o que aconteceu conosco. Foi uma história meio que longa e eu vou tentar encurtar ela um pouquinho. Eu já quero pedir perdão se eu faltar com algumas partes da história. Bom, eu quero começar orando. Senhor, eu me coloco em Tua presença, Pai. Eu quero Te agradecer por essa noite tão especial, Pai. Pai, o Senhor sabe quanto eu esperei por essa noite, Senhor. Pai, o Senhor sabe como meu coração está alegre de estar aqui na Tua presença hoje, Senhor. Deus, eu quero Te agradecer por toda a Tua fidelidade, Senhor, por Sua maravilha, Pai. Que o Senhor ainda é Deus, que o Senhor é um Deus que não muda, Pai. Que pode o tempo passar, mas Sua palavra permanece. E o Senhor é um Deus fiel. Quero te pedir que o Senhor venha estar me capacitando nessa noite. Porque o Senhor sabe que por mim eu não consigo nada, Senhor. Mas eu sei que eu posso todas as coisas em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Marjorie. Eu sou filha do pastor Marcelo e da pastora Zali. E eu sou casada já há 5 anos com o Alexandre, meu marido. Quando nós casamos, eu falei para ele, amor, minha prioridade agora era estudar. Nós não queríamos filhos ainda. Eu quero estudar agora e vamos, tá trabalhando para isso. Depois de 2 anos de casado, eu engravidei. De surpresa. Foi antes de eu ser aceita na faculdade de enfermagem. Então foi uma surpresa, porque eu queria muito entrar na faculdade de enfermagem. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou entrar na faculdade? E agora eu estou grávida. Mas, glória a Deus, eu estou grávida. E é isso aí, a gente vai conseguir. Com 13 semanas eu perdi o bebê. Eu fiquei ok, passou e tudo bem, né? Eu era nova. Você se conforma, não é que você aceita. E depois disso, depois de 1 ano, eu engravidei novamente. E eu nunca conversei com ninguém, mas o meu sonho sempre foi ter um menininho. E eu nunca tinha falado para ninguém. E é claro que se eu tivesse uma menina, eu ia amar, ia ser tudo de bom, mas no meu coração eu sempre queria um menino. E eu engravidei de novo. Eu e o Alexandre, a gente ficou muito feliz. A gente levou aquele frio na barriga e falou, e agora o que nós vamos fazer? Nós estamos grávidos, né? Não, é bola pra frente. E eu estava ainda estudando e não, a gente vai conseguir, vamos continuar. Com 14 semanas eu descobri, era um menino. Meu coração encheu de alegria. Eu falei, gente, é o meu menininho. Agora eu vou ter o meu menino. E eu já tinha o nome dele. Antes mesmo de eu engravidar, eu já tinha o nome para ele. Era Benjamin. Era o nome que eu sonhava em colocar para o meu filho. A gravidez foi passando e era tudo bem. Eu estava saudável. Eu trabalhava 40 horas, estudava à noite, fazia estágio no final de semana e estava com a saúde de ferro, indo. Com 35 semanas,
Eles falaram, olha, você está com um pouco de fluido amniótico, a mais do que o normal. O normal era de 8, mais ou menos de 8 a 18. E o meu estava 25. Então, eles falaram, vamos fazer um ultrassom para ver o que está de errado. Para ver se tem alguma uma coisa anormal. Fizemos o ultrassom e estava tudo perfeito. Então falaram, talvez é porque a gente não detectou, mas você está com diabetes gestacional? Eu falei, com certeza, assim, tranquilo, isso daí a gente... Então estava tudo tranquilo. Quando eu fui ter o parto, mas antes disso, eu virei e falei, mãe, eu não quero que fala para ninguém que eu vou ter um neném hoje, não quero que fala, eu quero, não sei, sabe quando você sente que tem alguma coisa? Eu queria que só mesmo tivesse com a minha família ali. E daí foi quando nós tivemos o Ben. E a noite antes de eu ter o parto, eu tive uma visão no meu quarto. Eu não dormi a noite inteira, mas isso é normal antes de você ter uma cesárea, que o meu foi planejado, a mulher não dorme. E eu não dormi a noite inteira. E eu, no meu quarto, eu via no canto um espírito de morte. E eu comecei a orar, eu repreendia, e era como se ele estivesse tentando tomar a minha vida. E eu continuava orando e repreendendo, e foi uma batalha muito grande. E no dia seguinte eu falei para minha mãe e para o meu pai, eu falei, eu vi isso no meu quarto, esse espírito de morte, e nós oramos contra isso. E eu tive o parto. Depois do parto, eu só escutei na hora do parto os médicos falando, ele precisa ser entubado agora, chama o pediatra cirurgião, e eu começava a perguntar para o Alexandre, o que está acontecendo? O que está acontecendo com meu filho? O que está acontecendo? E eu comecei a ficar muito nervosa. E as enfermeiras só falavam, não, isso daí é tudo normal, o neném está bem, a gente só está limpando ele está bem. Mas a verdade é que o meu neném não estava respirando, eles estavam sendo ressuscitados. Então o Ben, ele não nasceu vivo, e eles tiveram que ressuscitar ele. E ele nasceu de manhã, eu só fui ver ele meio-dia. Depois disso, eles foram levar ele para Boston. Eles chegaram no quarto e falaram, nós temos que levar o Ben para Boston. Nós não sabemos o que tem de errado com ele, mas nós precisamos levar ele. Nós não temos respostas ainda. Eu dormi naquela noite só com a minha mãe. O Alexandre e a tia Márcia, minha mãe, foram para Boston para passar a noite com o Ben. E foi a pior coisa. A pior coisa que existe é você ter um filho e você não poder ter ele nos seus braços. É uma dor que corrói mesmo. E eu não entendia, eu fiquei com uma angústia no meu coração. E quando nós chegamos em Boston, daí eu peguei e pedi, implorei para o médico para mim ser transferida para Boston, para mim ficar perto do meu filho. Eu tive que ficar lá num quarto separado. Eles me colocaram num quarto junto com uma mulher que tinha acabado de ganhar um neném. Então eu via esse neném chorar e esse neném, e essa mãe com esse neném, aquilo me dava uma angústia. Eu ficava, cada vez que aquele neném chorava, eu chorava junto, porque eu queria estar com o meu neném. E eu não podia. E até que chegou e passou os 4 dias, eles falaram, agora você tem que ir embora. E ainda não tinha resposta, e ainda não tinha nem previsão de quando que o Ben ia sair. E
voltei para casa. Lá em casa estava tudo preparado para a chegada do Ben nos meus braços. Mas eu não pude levar ele de volta comigo. Mas mesmo assim eu continuei orando e falando, não, ainda vai acontecer um milagre, vamos ainda continuar, vai ter algum. Sem entender. E a gente ainda não sabia. Depois de muito tempo, o que acontecia era que o Ben, ele não reagia, ele não tinha movimentos. Nós fizemos exames de sangue, vários exames. Até que nós fizemos uma biópsia muscular, o último exame. E ele tinha uma doença genética muscular que ele não conseguia respirar, os músculos dele estavam desfalecendo. E logo após disso, que nós descobrimos o que ele tinha, ele faleceu. E foi uma dor muito grande. Foi a pior dor que pode existir é você perder um filho. Você ora e você tenta entender o porquê, você tenta entender. E eu comecei a colocar na presença de Deus, eu comecei a fazer um filme de tudo que tinha acontecido na minha vida, onde que eu errei, o porquê que estava acontecendo aquilo comigo. Por que estava acontecendo aquilo comigo, com o Alexandre? Eu comecei a pensar e eu não conseguia entender o que Deus estava querendo me ensinar com aquela situação. Onde que estava? Até eu perguntava, Deus, cadê o Senhor, Pai? Eu estou aqui, olha para mim. Pai, eu estou aqui, eu nunca te deixei. Em Salmo 141 fala... 141 Salmos. Fala, Senhor, a Ti clamo, escuta-me, inclina os Seus ouvidos à minha voz quando a Te clamar. Suba a minha oração perante a Tua face. Como incenso, e as minhas mãos lavadas seja como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração às coisas más e praticar as obras más. Eu quero ficar até aí. E era isso que eu orava para Deus, para que Deus me desse sabedoria para o que eu falasse. Porque eu não queria pegar e falar nada que eu pudesse magoar o Espírito Santo. Porque só tem um pecado que Deus não perdoa, e a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso eu orava para Deus, eu falo, Deus, eu não entendo por quê, mas por favor, me dê sabedoria em tudo que eu for falar. Eu sei que o Senhor ainda é Deus, e eu vou continuar te adorando, Pai. Me dê sabedoria em todas as áreas, em tudo que eu estiver fazendo, para que eu consiga falar, que eu consiga expressar a minha dor, mas sem machucar o Seu Espírito Santo. E depois disso, muita dor, perdi o meu filho. Quando uma mãe perde um filho, depois passa as coisas, a gente fica até com medo você se sente até culpado de começar a ter prazer na vida. Às vezes eu me pegava, sorrindo, e eu pensava, meu Deus, eu estou sorrindo, mas eu não posso sorrir. Eu perdi o meu filho, eu não posso sorrir. Eu tenho que ficar em luto. E isso eu acho que às vezes muitas pessoas passam por isso. Você perde alguém e você acha que você não tem direito de ser feliz. Mas eu quero te dizer que você tem sim direito de ser feliz.
O choro Deus já levou. Você ainda ficou aqui. Deus, Ele te deixou vivo. E Deus, Ele começou a me consolar. Ele falou assim: quando você chegar lá no céu, o Ben vai estar lá te esperando. E eu sei disso. E logo depois disso, começou as perguntas. Como então que o Ben tinha essa doença? Eles começaram a fazer os exames de sangue comigo. E eu falei, gente, eu não tenho nada disso. Não tem ninguém na minha família que tem nada disso. E acabou que eu levava a genética. Então, pelo fato de eu ser mulher, eu não mostro, eu não apresento os sintomas. Mas outro menino, se eu tivesse outro menino, talvez ele também poderia ter, de novo, os mesmos sintomas. Eu tinha 50% de ter outro filho que teria os mesmos sintomas e 50% de ter um filho saudável. E se fosse uma menina, ia ser perfeita, basicamente. E eu fiquei, aquilo ali, o meu mundo caiu em cima de mim. Era uma perda em cima da outra. Eu falei, gente, em menos de um ano, meu mundo, ele mudou de pernas pro ar. Porque antes eu era saudável, agora eles estão falando que tem um negócio na minha genética e agora é muita coisa para mim. Então eu até consultei com uma geneticista e ela falou, o ideal seria que você tivesse uma menina. O menino não seria o ideal para você ter. E eu pensei no meu coração, nossa, mas o meu sonho era ter um menino. E passou. Mas mesmo assim eu falei, sabe de uma coisa? O Alexandre falou, amor, vamos deixar quieto, não vamos mais pensar em filhos agora, nós somos tão novos, vamos curtir a nossa juventude agora, porque ele ficou com medo de acontecer alguma coisa comigo. Então ele falou, amor, vamos parar de falar. Eu falei, não, amor, eu não vou abrir mão da minha família, nós vamos ter uma família. E eu quero ter os nossos filhos. Nós vamos ter filhos. E minha mãe falava, Marjorie, para de tentar. Vou dar um tempo para você, Marjorie, você tem que ficar bem. Eu falei, não, mãe, a gente vai ter filhos, pode ficar tranquila, a gente vai ter uma família. Eu engravidei de novo. E eu engravidei e nós fizemos um exame de sangue. E era uma menina. Com 13 semanas, eu perdi esse neném. Daí eu fiquei assim, eu falei, Deus, até agora, eu estou aqui tentando, eu estou fazendo de tudo, eu estou tentando, eu não estou murmurando, minha fé não está abalando. Eu ainda creio que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai me dar minha família. E por quê? O que está acontecendo? Por que aconteceu isso de novo? Até que chegou um dia, eu me ajoelhei no meu quarto, no office lá de casa, no apartamento. Eu ajoelhei lá e falei, Deus, eu te amo. Aquele dia meu coração estava sangrando de tanta dor, de tantas perdas. Eu falei, o Senhor sabe que o meu maior amor é te amar, que o meu maior prazer é te adorar. E eu falo isso de coração mesmo. Todo mundo, quando é criança, tem sonhos de ser médico, de ser advogado. Quando eles perguntavam para mim o que era o meu sonho, era ser ministra de louvor. Então eu não tinha sonhos assim de crescer. E meu sonho sempre foi estar na casa de Deus, adorando a Deus. E aquele dia eu me ajoelhei ali e eu falei, Deus, se o Senhor não me der um filho, eu vou continuar te amando, eu vou continuar te adorando. Mas eu estou morrendo por dentro, Senhor.
Eu estou morrendo por dentro, os meus sonhos estão acabando. Eu preciso, Pai. Eu preciso ser renovada as minhas forças. E eu levantei ali. E eu chorei muito. E aquilo assim foi uma oração que eu tive ali com Deus. E eu derramei meu coração diante de Deus. Eu comecei a limpar a minha casa. Liguei o vacuum. E Deus falou comigo: começa a orar, reivindicar a vida da sua família. E eu comecei a orar. Comecei a falar: Satanás, nunca mais eu vou enterrar nenhum filho meu. Você está repreendido da minha casa em nome de Jesus. Na minha casa, eu e o meu marido vamos ser prósperos. Eu e o meu marido vamos ter filhos. Nós vamos ter uma família sarada, curada. Eu repreendo toda a história de genética, não vem no meu sangue. Eu repreendo tudo que não vem de ti. Eu sou sim sarada, curada com o sangue de Jesus Cristo. A minha genética vem de Jesus Cristo. Eu vou ter uma família curada, sarada. O meu marido é um homem de Deus. E eu profetizo de hoje em diante que a história na minha casa não é mais de luto, mas de alegria. De hoje em diante vai ser um dia de alegria. Eu profetizo na nossa casa. E eu comecei a gritar. Eu gritava igual uma louca ali. Eu falava, comecei a gritar, entrar em guerra ali igual a ninguém. Eu comecei e me deu uma coragem. E aquilo eu falei: acabou. E eu até escrevi, eu comecei a falar: mãe, eu liguei e falei: mãe, a minha história mudou. Eu falei: pai, hoje a minha história mudou. Eu liguei para eles e falei: a minha história mudou. É verdade, minha história mudou. Não entra mais luto na minha casa. Mudou a minha história. Deus mudou a minha história. De hoje em diante vai ser uma história nova. E aquilo parecia, quem escutava eu falar achava que eu era uma louca, porque tinha passado ainda tudo aquilo. E foi até que no dia que eu engravidei, eu sabia que eu tinha engravidado. E eu comecei a orar. Falei: Senhor, venha estar abençoando a formação desse neném. Que em nome de Jesus, essa criança venha a ser formada. E eu virei no outro dia e falei: amor, eu estou grávida. Eu falei: eu estou grávida e eu estou orando por essa criança. Essa criança é uma criança saudável, nosso filho. E ele falou: amor, você é doida. E eu comecei a orar e eu falei: não, eu estou grávida. E eu falei: mãe, pai, eu estou grávida. Daí eu cheguei, daí eu comecei eu mostrava até o teste de gravidez, não tinha nada lá, mas eu via lá o negócio, eu falava: não, eu já estou grávida, gente, pode ficar tranquilo. Mostrava para Alexandre, ele: tá bom, amor, tá bom. Eu vinha tomar a Santa Ceia e eu falava: Senhor, esse sangue que eu estou tomando é o sangue de Jesus Cristo que está passando na vida do meu filho. Que esse sangue venha estar correndo na vida do meu filho, em nome de Jesus Cristo. Nós pegamos e fizemos o teste. O neném era um menino. Daí já vem aquela angústia. Eu falei: meu Deus. Mas eu falei: não, eu coloquei nas mãos de Deus. Está nas mãos dele, agora é com ele. E eu fui na geneticista, ela falou: your chances are like flipping a coin. Então eu falei: se é tão fácil assim, just like flipping a coin. E até que ela me ligou de manhã, porque eu ligava para ela toda hora: você pode me dar o resultado? Como está o neném? Ela falou: ele é saudável. Ele é saudável. Mas mesmo assim, por causa de tantas perdas, por mais que ele era saudável, eu ainda tinha medo de perder. Eu comprei um Doppler, eu escutava o coração dele toda noite. Toda noite eu não conseguia dormir sem escutar o coração dele. Eu tinha tanto medo, que eu ficava assim: eu tenho medo até de me apegar demais e acontecer outra coisa e eu me decepcionar tudo de novo. Mas Deus, Ele só falava: não, a tua história eu mudei. Eu mudei a tua história, eu mudei a história da tua família.
E realmente a gente precisa de tomar essa posição para que a nossa história venha estar mudando. Eu tive 4 gravidez para mim ter um filho. Eu não sei quantos nãos você já teve na sua vida. Eu não sei quantas vezes que pessoas já fecharam a porta para você. Quantas vezes você já tentou engravidar também igual eu? Quantos filhos você já perdeu? Quantos empregos você já foi mandado embora? Quantos sonhos você teve que enterrar? Mas eu estou aqui para te dizer que Deus, Ele te ama, Ele é Deus. E Ele tem um tempo para tudo. Ele tem um tempo certo que nós não podemos não entender. Talvez eu passei tudo isso que eu passei, nem para mim. Talvez é para estar te falando isso. E talvez Deus tenha algo tão grande na tua vida, nem na minha, talvez é na sua vida a história maravilhosa. E Ele quer estar usando a sua vida, através do meu testemunho, para que Deus venha estar te falando que realmente Ele vai te levantar. Para você não estar desistindo. Que Ele vai estar presenteando a sua vida. Ele vai presentear a vida da sua família. E eu quero estar te convidando a estar abrindo a Bíblia em Salmo 128. E eu quero estar profetizando isso sobre a vida da igreja, realmente. Lá diz: bem-aventurado todo aquele que teme no Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, e verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo que na sua casa haverá prosperidade. Eu profetizo na sua vida que hoje, se você não pode entender o que Deus está fazendo, mas eu profetizo que Deus vai estar abrindo. Ele vai estar abrindo as janelas do céu e vai estar derramando bênçãos sobre a sua vida, bênçãos sobre a vida do seu esposo, da sua esposa. Que em nome de Jesus, se você está orando para Deus e pedindo um filho, eu oro nessa noite que em nome de Jesus, continue orando, continue pedindo, continue suplicando a Deus, porque Deus, Ele é Deus, Ele tem o tempo certo, Ele faz tudo. E no final dessa história toda, Deus nos presenteou com um menino lindo. E quando eles me colocaram ele nos meus braços, eu vi que ele era perfeito. Ele chegava lá e eu toda hora perguntava para o médico: mas ele é normal? Ele é bem? Tá tudo bem? E eu ficava sempre segurando minha respiração, falando: agora eles vão me falar que tem alguma coisa errada. Agora é o que... Não, Marjorie, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele é o teu filho, ele está aqui. Então eu estou aqui para te falar: não desista. Não desista, porque o Senhor não desistiu de você. Ele não desistiu dos sonhos que Ele tem para a sua vida. Não murmure. Se às vezes você está passando por uma dificuldade na sua vida, peça para Deus te dar sabedoria, porque às vezes ali é bem o momento, que é logo depois daquilo que você vai receber todas as suas bênçãos, tudo que Deus tem guardado para você. É como se você estivesse passando por uma montanha, e você está ali naquele topo da montanha, e você já está quase chegando no final. Então simplesmente glorifique a Deus.
glorifica a Deus e fala: Senhor, eu não entendo o porquê, e eu não quero saber o porquê e o pra quê, mas eu quero dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor continua sendo o Deus da minha vida, Senhor, que eu vou te adorar, não importa as circunstâncias, Senhor, que o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da minha família, Senhor. Eu profetizo que eu terei uma família abençoada, Senhor. Eu profetizo que o meu lar será sarado. Comece a profetizar. Na hora que você quiser murmurar, comece a profetizar. Tudo que você quiser falar, fale ao contrário. Fala: não, eu estou curada, eu sou sarada. Fale isso. E em Salmos também está dizendo lá, em Salmos 126 fala: quando o Senhor trouxe do cativeiro que voltara a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E eu realmente posso falar isso do fundo do meu coração. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Eu vou estar compartilhando com vocês o meu maior tesouro. Nós não tivemos a chance de apresentar o Ben para a igreja. Então, dessa vai ser a forma que eu achei de apresentar ele também. Como uma notícia tão inesperada pode se tornar algo tão esperado? Era a espera do nosso primeiro filho. Sonhamos cada detalhe, o seu quarto, as roupinhas, o seu nome. Foi uma gestação saudável e cercada de amor por todos os lados. E então chegou o tão sonhado dia. Uma mistura de ansiedade, medo, mas também muito amor e carinho. Foi nas mãos do Senhor que nós entregamos todos os nossos medos, ansiedades e expectativas. Enquanto caminhávamos para o centro cirúrgico, não tínhamos a mínima ideia que aquele dia mudaria nossa história para sempre. A longa espera já nos dizia que algo não ia bem. Benjamin nasceu dia 6 de julho de 2015, às 9h06 da manhã. Ele não veio para os meus braços como eu sonhava. Os médicos logo me informaram que ele precisava ser transferido para Boston, pois houve complicações na hora do parto. E eles não sabiam me explicar o que aconteceu. Foi daí que só meio-dia que eu fui ver o meu filho, e ele já estava todo entubado, sendo levado para a ambulância. Foram 22 dias de incertezas e informações desencontradas. Um time de 15 médicos, num dos melhores hospitais do mundo, lutavam junto conosco pela vida do nosso filho. Minhas forças se esgotaram. Tantas perguntas e questionamento. Sem entender os propósitos de Deus. O Ben nos ensinou em 22 dias o que talvez demoraríamos em 22 anos para aprender. E então, recebi a notícia que tanto temia. O meu filho não iria sobreviver. Provamos a dor mais terrível que alguém pode sofrer, a dor de perder um filho.
Mesmo no momento mais doloroso das nossas vidas, nós lembramos que Deus continua sendo Deus, continua sendo bom e continua sendo nosso amigo. Na palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite. Ah, e que noite longa nós passamos, onde os médicos tiraram a nossa esperança de sonhar. Mas Deus, Ele sabe restaurar sonhos como ninguém, e por mais que demore, a alegria sempre vem pela manhã. O Senhor restaurou a nossa sorte, transformou todo o nosso lamento em alegria. Estávamos como os que sonham, a caminho do cumprimento das promessas de Deus. A cada passo exigiu fé e coragem. Deus te abençoe, filha. E a graça de Deus nos fortaleceu a todo momento. Só vou até aqui, filha. Beijo, Deus te abençoe. Amanheceu o dia sobre nós, então a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração com canções de alegria. E finalmente, o tão esperado chorinho veio como um grito de alegria, dizendo o quanto Deus é fiel. Natan, o presente de Deus, nasceu dia 1º de novembro de 2016, às 3:01 da tarde, trazendo o refrigério do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, ali estava o meu menininho, o meu tão sonhado menino. Como é bom realizar o sonho de ser mãe. Como é bom ver os planos de Deus se concretizar na minha vida, na vida da minha família. Deus continua sendo Deus, continua sendo bom e continua sendo meu grande amigo.